Capítulo 1081 Morrer Juntos. Tradução. Do Koan Revisão. Niesen, Freza ou Padrim. A simulação do reino místico da qual Bai Mijio falava estava a menos de 10 milhas de distância dos pavilhões serenos. A Ilha Serena gastou uma grande quantidade de energia e recursos na construção desta simulação do reino místico. Havia um grande número de formações de matriz, bem como marionetes agressivas e bestas viciosas. Era capaz de copiar a situação dentro do reino místico para um grau próximo da realidade, de modo que os discípulos pudessem ganhar experiência. Afinal de contas, não era um custo pequeno entrar em um mundo divergente apenas uma vez. Se alguém entrasse e morresse, seria realmente uma grande perda. Li Ming ficou diante da simulação do reino místico e investigou-a com seus sentidos. Esta simulação do reino místico cobria uma área de 100 milhas, mas o que era fascinante era que havia inúmeras formações de matriz modificadoras do espaço no interior. Isso significava que o espaço interno era muitas vezes maior que o esperado. Se alguém quisesse entrar e obter os tesouros desta simulação, realmente não seria fácil. Ah, Li Ming, você tem coragem de se testar? Eu vou acompanhá-lo. Liu Yan gargalhou quando se postou diante da simulação do reino místico. Li Ming olhou para Liu Yan. Neste momento, Yi Shuitong disse com uma transmissão de som de verdadeira essência: Irmão aprendiz Júnior Lin, esta simulação do reino místico é criada com formações de matriz, mas depois que você entrar você pode ser ferido, especialmente se houver marionetes de batalha reais colocadas dentro dela. Em outras palavras, há uma chance de você ser gravemente ferido. Havia inúmeros riscos e perigos dentro de um mundo divergente e as pessoas muitas vezes perdiam a vida explorando-os. Eles não eram brincadeiras de crianças. A Ilha Serena fez o melhor que pôde para reproduzir um reino místico ao máximo. Mas não importa quão realista fosse uma formação de matriz, inevitavelmente haveria diferenças entre ele e um ambiente verdadeiro. A Ilha Serena preparou marionetes de batalha reais por esse motivo. Obrigado pelo conselho, Li Ming sussurrou de volta. Este Liu Yan claramente queria chutá-lo em um buraco e fazê-lo sofrer nesta simulação do reino místico. O que? Está assustado? Você quer desistir? Assim que Liu Yan falou, ele já estava na frente da entrada da simulação do reino místico. Neste momento já havia pessoas sendo testadas dentro dela. Alguns discípulos no final saíram da simulação do reino místico. A partir de suas aparências, Li Ming poderia dizer que eles estavam feridos, mas também muito animados. Eles claramente passaram no teste. Com a dificuldade no nível 27 e ainda terminou em apenas 45 minutos. O irmão aprendiz sênior Uru é feroz. Ah, tudo bem. Eu não fiz tanto progresso desde a última vez, o jovem chamado irmão aprendiz sênior Wu disse com uma falsa modéstia deliberada. Mas ele não conseguia esconder o sorriso no rosto. Ele estava claramente orgulhoso de sua conquista. E? Aquele irmão aprendiz não é Liu Yun? Há também o irmão aprendiz sênior Bai Mijio e a irmã aprendiz sênior Yi Shuitong. Quando esses discípulos viram quem havia chegado, ficaram surpresos. Estes eram os discípulos diretos da Ilha Serena. Especialmente Bai Mijio e Yi Shuitong. Aqueles dois tinham um status excepcional. Quando esses discípulos os viram, ficaram olhando com admiração. Oh! Quem é aquele rapaz? Ele não é alguém da nossa Ilha Serena. Todos naturalmente notaram Li Ming. Eles não sabiam sobre o assunto da árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, e Liu Yun, naturalmente, não perderia esta oportunidade para criar ainda mais ódio público e raiva com relação a Li Ming. Ele começou a enviar transmissões de som de verdadeira essência para essas pessoas, contando-as em termos vívidos sobre Li Ming e seu objetivo ao chegar à Ilha Serena. O que? Irmão aprendiz sênior Liu Yun, o que você disse é verdade? Que piada! Nós temos que devolver a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao para ele. Ele está apenas na 8ª etapa da destruição da vida. Como um júnior poderia lidar com um assunto tão importante? Isso requer pelo menos um mestre no reino Lorde Sagrado. No reino dos deuses, um Lorde Sagrado era um título e também o nome de um reino.
O mestre no reino Lorde Sagrado não era necessariamente o Lorde Sagrado da Terra Santa. A Ilha Serena estava a meio passo de se tornar uma Terra Santa e os anciãos superiores da Ilha Serena também eram mestres do reino Lorde Sagrado. Quanto a um assunto tão importante, naturalmente precisava ser gerenciado por um mestre de nível do Senhor Sagrado. Mandar o Júnior apenas na 8ª etapa da destruição da vida era apenas tratar esse assunto de uma maneira muito leviana. Como alguém ainda poderia pensar isso? Ele provavelmente nem tem uma potência do reino Lorde Sagrado o apoiando. Eu acho que depois que a linhagem dele chegou a esta geração, só resta esse garoto. Impossível, esse menino é muito ingênuo. Que interessante. Esse garoto vem para a Ilha Serena para pegar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao e ele realmente se atreve a ficar aqui. Ele realmente não tem medo de ser espancado até a morte pelos outros. Vários artistas marciais conversaram com transmissões de som de verdadeira essência, todos olhando para Li Ming com um brilho de diversão em seus olhares. Isso porque a descrição de Li Ming feita por Liu Yun não foi tão detalhada quanto a de Bai Mingyu. Liu Yun deliberadamente ridicularizou e menosprezou Li Ming, por isso esses discípulos não sabiam que as figuras de alto nível de Ilha Serena já haviam convocado o conselho de anciãos para discutir especificamente esse assunto, quanto mais que Xiao Aotian apoiava Li Ming. Nenhum deles estava preocupado com o fato de Li Ming ir embora com a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao. Eles não olhavam para Li Ming com fúria ou ódio, mas olhavam para ele como uma expressão pensativa e divertida. Para eles, isso era o mesmo que um caipira indo até o imperador e dizendo que ele tomaria o trono do imperador. Ah, Li Ming, eu lembro que você disse que seria facilmente capaz de se tornar um discípulo direto da Ilha Serena, certo? Liu Yun maliciosamente sorriu, falando em voz alta na frente de todos. Esse pai vai incomodar você até que você se acabe. De fato, essas palavras foram simplesmente para criar mais raiva. Era preciso saber que, embora esses discípulos fossem discípulos diretos, eles estavam apenas no nível intermediário dos discípulos diretos. Eles estavam longe de poder comparar com os personagens de pico como Bai Mingyu e Li Shuitong. Tornar-se um dos principais discípulos diretos era um objetivo pelo qual todos lutavam. Embora eles tenham feito todo o esforço, era muito difícil. Mas agora que ouviram Li Ming dizer que ele seria capaz de realizar facilmente esse objetivo, isso era o mesmo que pisar em todos os seus sonhos e depois cuspir neles. Isso não era o mesmo que ridicularizar todos os seus esforços anteriormente. Como eles poderiam não estar com raiva? Que interessante. Parece que você está muito confiante em si mesmo. Ouvi dizer que os resultados no exame de admissão foram muito bons. Um discípulo zombou. Ah, primeiro colocado no exame de admissão. Que feroz. Outro discípulo disse em um tom exagerado, sua voz repleta por uma zombeteira ironia. Eu acho que aqueles que são os primeiros colocados no exame de admissão podem se tornar um discípulo do pátio interno, certo? Desculpe, esqueci de perguntar ao meu irmão aprendiz que administra esse tipo de teste. Enquanto os vários discípulos se revezavam, Li Ming sorriu e disse, todos vocês parecem estar enganados sobre o assunto. Eu não disse que seria fácil tornar-me um das principais existências entre os discípulos diretos de sua Ilha Serena. Embora isso não seja considerado nada para mim, não tenho tal interesse. Se eu tiver que ser franco, não tenho interesse em me juntar à Ilha Serena agora ou no futuro. Você não tem que tentar se sentir bem consigo mesmo. A razão pela qual eu entrei através do exame de admissão da Ilha Serena é apenas porque eu queria ver o mestre da ilha. Essas palavras de Li Ming não estavam apenas os esbofeteando no rosto, mas pegando uma grande pilha de merda e espalhando toda ela sobre eles. Os discípulos ficaram enfurecidos. Este Li Ming claramente não levava sua Ilha Serena em consideração. Liu Yun estalou os dedos. Pirralho, você tem coragem. Eu quero ver hoje o quão insano você é. Se você tiver alguma coragem, entre na simulação do reino místico comigo. Irmão aprendiz Júnior Liu, abra o 29º nível de dificuldade. E colocar as marionetes de batalha reais. Se vamos brincar pra valer.
Liu Yun gritou para um discípulo chamado Lu, mas esse discípulo parecia indiferente ao responder. Irmão aprendiz Sênior Liu, não há necessidade de matar uma galinha com uma faca que se usa para matar um boi. Eu posso lidar com ele sozinho. Não há necessidade. Sou mais do que suficiente para educar esse idiota. Um artista marcial na 9ª etapa da destruição da vida interveio. Quando Li Ming chegou, ele ouviu que alguém chamado de irmão aprendiz Sênior Uru havia passado pelo 27º nível de dificuldade. A partir disso, ele foi capaz de ter uma compreensão aproximada desta dificuldade da simulação do reino místico. Na maioria dos casos, Li Ming não estaria interessado em lutar com os outros por coisas como sua reputação, mas isso não significava que ele os temesse. Além disso, de acordo com o que Shuitong lhe disse e também pensando nas ações de Mu Shuitian, ele percebeu que, para um assunto tão importante como a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao, ela certamente o testaria. Talvez tudo o que estava acontecendo agora estivesse sendo visto por Mu Shuitian. Ela poderia estar secretamente observando e vendo se ele poderia ou não lidar com o cerco desses jovens discípulos. Uma vez que Li Ming percebeu isso, ele naturalmente não podia evitar a luta pela frente. Se ele se retirasse para o pavilhão da inscrição vagarosa e se escondesse nele, ele seria considerado fácil de intimidar e que não possuía nenhuma habilidade. Como ele poderia ganhar a árvore frutífera das 10 rupturas do Dao desse jeito? Ele sorriu levemente para os discípulos e disse: como vocês estão interessados em me ensinar, que tal vocês todos virem juntos? Esta simulação do reino místico pode conter mais de uma pessoa. Ah, é isso que eu queria ouvir. Já que você quer morrer, deixe-me ajudá-lo. O sorriso nos rostos desses discípulos tornou-se cada vez mais arrogante e imprudente. Obrigado a todos por concordarem, mas Liu Yun, já que você colocou uma dificuldade igual ao 29º nível, isso deve significar que você já o completou antes. Você não acha que usar uma dificuldade que já tenha completado para lidar comigo é um pouco entediante? Li Ming disse ao se virar para Liu Yun. Liu Yun franziu a testa. O que você quer dizer? Quanto aos outros discípulos, eles ficaram atordoados. A maioria deles tinha completado o 27º e 28º nível de dificuldade e o 29º nível provavelmente significaria que eles sofreriam uma derrota e morte agonizantes. Quanto a qualquer coisa acima disso, isso era simplesmente uma piada. O que quero dizer é que devemos aumentar a dificuldade. Só então há um desafio, Li Ming falou, um sorriso brincalhão aparecendo em seu rosto. O que? Este pirralho é louco. O que você quer dizer com louco? Ele é apenas um idiota. Ele nunca entrou na simulação do reino místico, então ele definitivamente não sabe o que significa o 29º nível. Ele só quer morrer. Os discípulos ao redor empalideceram quando ouviram Li Ming falar que queria aumentar a dificuldade. Eles não conseguiam nem lidar com o 29º nível de dificuldade. E então? Vocês não estavam falando em voz alta sobre me ensinar uma lição. Por que vocês estão tão encolhidos agora? O olhar de Li Ming varreu por todos. Todas essas pessoas tinham cultivo no nível inicial do reino mar divino ou abaixo e seu talento geral estava muito abaixo dos monstruosos gênios dos 4 clãs das bestas divinas que haviam entrado no reino místico da besta divina. Você. Todos os discípulos se enrijeceram. Eles não tinham medo dos implacáveis, mas tinham medo daqueles que não se importavam com suas vidas. Estava Li Ming planejando morrer e levar eles junto com ele. Compreendo. Ele claramente entende que seu cultivo é muito baixo e não pode nos derrotar, é por isso que ele está tentando nos puxar para baixo com ele. O que há para ter medo? Este é apenas uma simulação do reino místico. Embora seja uma verdadeira batalha, se ficarmos gravemente feridos, seremos expulsos pelas formações de matriz antes de morrermos. Na pior das hipóteses, teremos que nos recuperar na cama por meio mês. Ele só tem um cultivo na 8ª etapa da destruição da vida. Suas feridas definitivamente serão piores que as nossas. Está certo. Quem se importa com algumas feridas? Não podemos recuar e perder a pressão sobre ele. Vários discípulos falaram com transmissões de som de verdadeira essência antes de chegarem a um acordo unânime.
Quanto a Liu Yun, os cantos de seus lábios tremeram um pouco antes que ele parecesse tomar uma decisão razoável. Ele rangeu os dentes e disse: tudo bem. Abra o 30º nível e traga as marionetes de batalha reais e as bestas viciosas. Esta vai ser uma verdadeira luta.